Vamos acompanhar aí agora um pouquinho os reis. Se você pegar o Israel, você vai ver ali 12 tribos com Davi, depois com Salomão, só que aí, a partir de Salomão com Roboão, divide as tribos, né? Então você vai ter ali Roboão, que fica no sul, no reino ali de Davi, né? Judá, e aí você vai ter ali as 10 tribos que são divididas e vai para o reino de Jeroboão, e aí a Bíblia chama o reino de Israel, então o reino do norte. Então você tem ali o reino de Israel, tendo o primeiro ali que é Jeroboão, né? Que aí é mencionado na Bíblia como reino do norte, Israel, e você tem ali o sul, Roboão, que continua a linhagem de Davi, né? Então você tem aí esses dois reis juntos em uma nação, e eles acabam se guerreando, uma hora eles estão juntos, mas na maioria das vezes eles estão brigando. Vamos seguir os reis, e aí a gente vai chegar num rei muito conhecido, que é o rei Acabe. Então, no norte ali em Israel, fica o rei Acabe, junto com sua esposa maravilhosa, que é aquela que você ora para que seu filho case. Quem é? Misericórdia, né, irmão? A Jezabel, né? Então Acabe fica ali com a Jezabel, sendo rainha dele no norte, né? E enquanto no sul está Josafá, né? E ele acaba tendo algumas alianças com Acabe, né? E aí a gente vai perceber que esse reino do norte, com Acabe e Jezabel, é um reino bem complicado, né? Por exemplo, Elias é da época deles, né? Então você vê ali o culto a Baal, eles fazem um templo a Baal ali no reino de Israel, eles já não vão mais para Jerusalém adorar. Então você tem uma mistura, uma coisa assim terrível ali ocorrendo ali no reino de Israel, né? Aí, quando você tem ali Acabe e Jezabel e toda aquela trajetória de Acabe, toda aquelas obras malignas de Jezabel, Jezabel matou um monte de profetas, imaginou? Ela matou eles ali, né? E Elias acaba fugindo e depois ele volta. Então você tem toda aquela trajetória ali que ocorre com Acabe e Jezabel. Você vai ter ali Josafá no sul, né? E aí o que ocorre? Josafá, mesmo ele sendo em alguns momentos um homem de Deus ali reconhecido, o que acontece? Josafá acaba fazendo uma aliança com Acabe e o filho de Josafá acaba casando com quem? A filha de Jezabel. Olha só, Josafá acaba aliando o reino, né? Casando a filha de Jezabel com ele. E aí, após Josafá, começa a reinar um rei chamado Jeorão, o filho de Josafá, casada com a Atalia, filha de Jezabel. No sul, quando esse rei começa a seguir ali, né, reinar ali, na tribo de Judá ali, no reino do sul, esse rei é tão bom, entre aspas, que ele acaba ferindo aquilo que Deus desejava e ele acaba recebendo uma cartinha. Adivinha quem mandou uma carta para ele? Quem? Gente, vocês não sabem isso? O único profeta que enviou uma carta para um rei, adivinha quem mandou a carta para ele? Elias, irmão. Ó, e adivinha o que tinha nessa carta? Já imaginou você receber uma cartinha de um profeta? Tem uma cartinha para você, hoje é um WhatsApp, plim, abre aí, Elias, rapaz, vai clicar mesmo? Vai clicar? Olha lá a carta que Elias manda para ele. Então, lhe chegou em mãos a carta do profeta Elias, e estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andasse nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andasse nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, Acabe, rei de Israel, ó, lá no norte. Você não era para você ter feito isso aí. E ele fala: induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também matasses a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu
terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. A cartinha de Elias, boa, né? Até que saia, em vida, viu? Não estava morto não, vai sair as suas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estavam ao lado dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando essa dia após dia, ao cabo de 2 anos, saírem-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se faz a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E olha só o que o texto fala: e se foi sem deixar saudade. Acho que essa é a pior parte, né? As entranhas até, mas ninguém sentiu falta. Então, esse foi o primeiro, um dos reis ali do sul, né? Casado com Atalia, filha de Jezabel. Que sogra boa ele tem, né? Quem é sua sogra? Jezabel. E quem que é? Eu sou casado com a filha dela. Aí, irmãos, Jeorão morre, vem Acasias, que é filho de Atalia, reinando ali no sul, né? E aí, esse Acasias começa a reinar, e quando ele começa a reinar em Jerusalém, sua mãe era Atalia, e o texto fala assim: ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. 2 Crônicas, capítulo 22, 2 e 3. Então nós temos aí Acaz, né? Acasias, que está ali no sul, e a mãe dele é Atalia, está pegando os nomes aí, né, irmãos? Acasias, está ali no sul, a mãe dele é Atalia, né? E no norte você tem lá o rei Jorão, né? Que é filho de Acabe. 2 reis, um no norte, um no sul. Agora, esses 2 reis eram desaprovados por Deus. Deus não estava feliz com eles, né? E nem com a casa de Acabe. Aí, irmãos, Deus levanta um personagem. Quem é esse personagem? Ele é um dos que estavam ali no exército de Acabe. Ele se chama Jeú. Esse personagem é uma figura. É a espada de Deus. Aqui começa o nosso Cidade Alerta cristão. Quem é esse Jeú? Agora começa. Quem é esse Jeú? A história dele começa da seguinte forma: quando Elias foge, porque Jezabel está para pegá-lo, e ele vai lá no monte Horebe, e ele está ali triste e tal, e Deus, aí eu fiquei e tal, e veio o vento e tal, e aí Deus acaba falando com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Deus, só eu fiquei. Aí Deus dá 3 missões para Elias. A primeira, ele fala: você vai ungir Azael para ser rei lá na Síria. Você vai ungir Eliseu para ser seu sucessor, e você vai ungir Jeú. Esse Jeú vai ser aquele que vai ir contra a casa de Acabe, lá na época de Elias, né? E aí passa todo o decorrer dessa história, surge o Jeú, né? Esse Jeú, ele é tão mansinho que Elias não vai lá ungir ele, e nem Eliseu. Quem que vai lá? Eliseu manda um jovenzinho, um moço, né? Talvez Elias já tinha partido, né? Eliseu já estava meio velhinho, e aí o Eliseu pega um profeta novo e fala: vai lá e ungiu. E Eliseu fala o seguinte: vai lá, unge ele e sai correndo. O texto fala isso. Unge, vaza. Por quê? Na época,
o estrago que Jezabel fez foi tão grande que eles não mais conseguiam diferenciar profetas verdadeiros de falsos, a tal ponto que se eles achassem um profeta, entendeu? Eles matavam mesmo. E esse moço chega num lugar onde Jeú está com os outros capitães, e aí ele chega, tira Jeú para o canto, unge Jeú. Quando ele unge Jeú, ele sai correndo, porque os capitães chegam e falam assim: pega esse louco. E aí ele vai embora. E aí os caras chegam e falam assim: o que esse cara queria com você? Fala, não, ele me ungiu, rei de Israel e tal. Aí os caras, então tá bom, vamos considerar isso aí. Mas eles estavam atrás de tudo quanto é profeta, porque eles achavam que eram os profetas lá da casa de Jezabel. Então, esse Jeú começa a história dele. Como ele começa? Ele pega e vai até o reino do norte, atrás do rei Jorão. Quando ele chega lá no reino do norte, está ali junto o rei Acasias. Então, tanto o rei do norte como o rei do sul estão juntos numa cidade chamada Jezreel, que é a cidade onde era um descanso dos reis. Quando o Jeú chega lá, eles vão se encontrar com o Jeú de carro. Sabe o que ele faz com 2 reis? Ele os mata, os 2. Para você entender a dimensão disso, é só você imaginar assim: imagine que o Brasil seria dois estados, né? Seria isso? Dividir o Brasil no meio? Vamos imaginar. Fica só nós, São Paulo, o resto ficou para lá. Brincadeira. Norte e Sul, Brasil. Imagine que tem 2 presidentes. Norte e Sul? Esquerda e direita, não, brincadeira, né? Bora para a direita, irmão, brincadeira. Capitalista para cá, socialista para lá, brincadeira. iPhone para cá, brincadeira, irmão. Imagine 2 reis no Brasil. Levanta um cara e mata os 2 no mesmo dia. Já imaginou? Os 2. E não só isso. Ele pega toda a família de Jorão, ligada com Acabe, toda a família, conselheiros, advogados, todas as pessoas que trabalhavam, ele mata todas as pessoas. Jeú. E aí Jeú manda uma carta lá para Samaria, onde tinha 70 filhos de Acabe, e ele fala assim: coloca um rei aí, porque eu vou aí guerrear com vocês. Aí os chefes se reúnem e falam assim: rapaz, ele matou 2 reis em um dia só. Como que a gente vai colocar esses 70 filhos de Acabe frouxo para ser rei contra ele? Aí sabe o que os líderes fazem? Não. Os próprios líderes pegam 70 filhos de Acabe e os matam. E corta a cabeça dos 70 e envia lá para Jeú. Jeú recebe a correspondência, 70 cabeças, e ele faz 2 montões na frente da cidade. Então, 70 dividido por 2, 35 aqui, 35 aqui, de cabeças. Imagina, tem 70 pessoas aqui? Não tem não? 35 aqui. Quer fazer o teste para saber? 35 aqui, 35 aqui. Não contente com isso, ele vai atrás de quem? Jezabel. Quando ele chega na porta de Jezabel, ela se maqueia toda para recebê-lo, porque acha que ela tentou, vou seduzir o guerreiro, né? Quando ele chega com o carro, ele olha ela lá, ela maquiada, funkeira, brincadeira, está lá, versão atualizada, dançando lá em cima, ele, depois você corta, né? Já foi, né? Ele olha para ela lá em cima e vê os servos dela, os eunucos, fala assim:
Os caras amavam ela tanto que jogou ela lá de cima. Aí ela está lá no chão, debruçada lá. Ele, não contente, sobe no carro dele com o cavalo e deixa eu dar uma amassada aqui, né? Passa por cima e vai jantar. Ou almoçar, não sei que hora que era. Ele vai jantar. Aí ele come bem ali. Aí ele olha para os caras, vai lá e enterra aquela maldita, que ela é filho de rei. Aí quando os caras chegam lá, só as palmas da mão. Os cachorros comeram tudo. Jezabel. Chega de Jeú? Não. Aí ele fala, agora eu vou lá para Samaria. Quando ele está indo em Samaria, encontra os filhos de Acasias. Um monte de filho, né, naquela época, as mulheres, os servos. E aí ele chega e fala assim, quem são vocês? Vai responder para Jeú, meu irmão. Somos os filhos de Acasias, parentes deles. Ah, é? 42. Ele os mata também. E vai para Samaria. Quando Jeú chega em Samaria, ele reúne todas as pessoas. Ninguém sabia, né? Porque na época não tinha WhatsApp, né? Bom, sai daí que Jeú matou todo mundo. Não tinha, né? Até chegar a correspondência lá, Jeú chegou primeiro. Então o pessoal de Samaria não sabia o que estava acontecendo. Jeú chega e fala assim, ó, é o seguinte, eu vou servir a Baal melhor do que esses reis aí. Reúne todo mundo, só serve de Baal. Reúne todo mundo, fala, eu vou fazer um sacrifício, né? E reúne todos os profetas e sacerdotes de Baal. Junta todo mundo. E aí ele fala assim, ele coloca os soldados dele em volta, fala assim, é o seguinte, a hora que eu começar o sacrifício lá dentro, vai começar a matança. Se um fugir, vocês aí fora, mata ele. Se você deixar escapar, quem morre é você. Imagina? E é isso que Jeú faz. Reúne todo mundo e ele mata todos os sacerdotes e profetas de Baal que estavam ali naquele ambiente. Bonzinho ele, né? Segundo Reis, 10, 20. Consagrai uma assembleia solene a Baal e o proclamaram. E aí ele faz tudo isso. E morre muita gente, né? Quem sobrou? Quem sobrou? Jeú, mas sobrou uma miserável também. Quem? Atalia. Atalia viu que Jezabel morreu, viu que o marido dela morreu com a cartinha de Elias, viu que o filho dela morreu através de Jeú. O que a Atalia, como boa esposa e mãe, faz? Pega toda a descendência dela, filhos e mais filhos, e mata todos eles. Já imaginou? Os próprios filhos, os irmãos, toda a descendência real, ela mata todos. A Atalia. Por quê? Ela queria se livrar da espada de Jeú, porque ela sabia que ele ia vir atrás. Ela falou assim, eu vou exterminar. E ao mesmo tempo que ela exterminaria, ela assumiria o poder. Mas, nessa matança, um escapa, que é o filho novinho, né? Que chama Joás. Ele era novinho, a esposa ali de um sacerdote pega ele, leva para o sacerdote e esconde na casa de Deus, fala, deixa ele escondido aí, entendeu? Porque ela está matando todo mundo, né? Então, quando alguém falar para você que as mulheres no poder é melhor que os homens, você conta essas historinhas para eles, tá? O ser humano é tudo igual, irmão. É mal diante de Deus, tudo igual, não faz diferença. Todos têm que se arrepender, tanto homem como mulher. Então você tem aí, esse Joás cresce dentro da casa de Deus e ele é discipulado pelo sacerdote. O nome do sacerdote acho que é Joiada. Acho que é isso mesmo, né? Isso, Joiada. Ó, mistério, quentinho, irmão. Isso aqui pode levar que está frio já. Oh. Então ele cresce ali com o sacerdote Joiada.
que vai discipulando ele. Quando o menino chega aos 6 anos, eles pegam e ungem o menino rei. A Atalia fica sabendo, quando ela tenta intervir na situação, o pessoal não permite e ela é assassinada, a Atalia também. E aí começa como se fosse uma nova linhagem ali, através desse rei Joás, né? Esse rei Joás, ele é livre, né, da assassina Atalia, através ali da esposa do sacerdote Joiada, né? E enquanto Joiada aconselha esse rei, né, que é o Joás, tudo está certo, o reino fica bom, ele começa a reconstruir aquilo que tinha havido perdido, começa a ver os cultos, a restauração, ou seja, ele é um bom conselheiro, né? Só que esse Joiada morre, e quando ele morre, o menino acaba ouvindo pessoas ímpias, e ele começa novamente a declinar o reino de Israel. Então, o seu declínio, que é esse Joás, foi tão terrível, olha só, que o filho do Joiada, que seria mais ou menos o meio-irmão dele, o filho, que é Zacarias, profetiza contra ele, porque ele havia ouvido homens ímpios, né? E ele estava com o reino declinando. Ele fica tão cego que ele manda matar Zacarias, filho do Joiada, o homem que salvou ele, irmãos. Já imaginou? Ou seja, talvez os nomes ficam meio complicados, né? Mas ele seria tipo meio-irmão, porque ele era filho da mulher que tirou, que era a esposa de Joiada, tirou ele, salvou ele. Quando ele começa a se desviar, o Zacarias vem trazendo uma palavra profética, ele não aceita e manda matar ainda, né? Então aí a própria Bíblia fala como ele foi ingrato, né? Porque ele matou alguém da família que o salvou, né? Então você tem aí Amazias, e aí o texto já inicia com Amazias de uma forma negativa. O texto fala em 2 Crônicas 25, versículo 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração, ou sinceridade de coração. Ou seja, quando ele foi fazendo as coisas no reino, a situação foi apertando de tal forma que ele também abandonou o Senhor e não conseguiu gerar restauração na nação de Israel. O templo de Baal continuava no norte, mas ao mesmo tempo havia uma sacerdotisa no sul, levantada por Atalia, que era como se fosse uma referência a Baal ali no sul, né? Então, ele também não quis ouvir os profetas, né? Mesmo sendo repreendido, ele acaba ameaçando. Então ele fala assim, 2 Crônicas 25, 15: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta, e lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizesse isso e não desse ouvidos ao meu conselho, né? Então a gente tem aí a morte dele também como um rei que acaba sendo manipulável, fraco, e acaba declinando cada vez mais o reino de Israel. Porque os profetas combatiam os reis, se levantavam contra os líderes, se posicionavam com um governo injusto, né? Porque eles eram partidários, porque eles eram pessoas que tinham famílias ali envolvidas. Não, eles fazem isso porque se deparam com o padrão do reino de Deus, a tal ponto em que, se o seu reino não for um espelho do reino de Deus, é inegociável. Eles nunca aceitariam, porque não está apontando para o reino de Deus. Passaram-se 3 dias e eles perguntavam: